A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Mateus, tenho 21 anos e moro em algum lugar do Brasil. Estou usando esse aplicativo de voz porque toda vez que eu tento gravar, dá uma coisa na minha garganta, e minha voz falha. O que eu irei contar aqui, muitos irão acreditar, outros não, mas é pura verdade o que aconteceu. Senti em contar, então vamos lá. Irei contar um testemunho, e uma experiência que eu tive alguns meses atrás, que envolve o homossexualismo. Tive várias experiências, mas hoje, dia 15 de janeiro de 2018, irei falar sobre uma delas. Antes de eu começar a querer buscar a Deus, de ir para uma igreja e assim por diante, eu namorava com um rapaz, durante 9 meses e pouco. Aconteceu algumas coisas que tinha me deixado com muito medo, algo nada a ver com o namoro. Irei resumir um pouco. Tem uma mulher aí, que eu não conheço, conhecida como Mãe Preta, uma mulher que mexe com macumba essas coisas, enfim, uma mulher que trabalha para Satanás, disse que eu não ia passar de dezembro, do ano de 2016. Fizeram macumba para mim e ela disse que eu não ia passar daquele mês. Ela percebeu que eu estava com medo, e disse que se eu fizesse uma oferenda, com animais e isso e aquilo, ela iria desmanchar o que iriam fazer, e eu não iria morrer naquele mês, mas mesmo assim eu não fiz a tal oferenda. Eu não ia em igreja, as pessoas me chamavam para ir, e eu não ia, eu corria. Tive bastante medo, pensei que eu ia morrer mesmo. Foi aonde que eu comecei a falar para algumas pessoas sobre o que havia acontecido. Contei para um, para outro, faziam oração para mim e assim ia. Depois, eu que nunca quis ir para uma igreja, acabei indo, eu que nunca queria entrar, acabei entrando. Depois que eu fui na igreja, depois que eu quis buscar a Deus, depois que eu ouvi algumas coisas, eu senti muito forte, que eu deveria fazer algo a respeito daquele relacionamento, eu sentia algo muito forte, que era para mim terminar esse namoro. Eu não tinha entendimento, não conhecia a palavra de Deus. Pessoas diziam sim, que aquilo estava errado, que não era de Deus, que ninguém nasce assim, e eu não gostava que me diziam isso. Naquele tempo, para mim aquilo era normal, a pessoa já nascia daquele jeito, mas não, ninguém nasce homossexual, ninguém nasce bissexual, ninguém nasce lésbica. Deus não fez ninguém assim. Deus fez Adão primeiro, e depois Eva, e não Adão e Ivo. Durante todo o relacionamento, eu não queria separar dele. Eu pensava até em casar e um dia adotar filhos. Eu tinha um enorme medo de ele terminar comigo. Mas depois que eu quis muito buscar a Deus, eu senti em terminar. Foi aonde que por minha causa, nosso namoro terminou. Ainda estava no mês de dezembro. Na virada do ano, de dezembro para janeiro, minha família tinham saído de casa, tinham ido ver os fogos, e eu tinha decidido ficar orando. Eu pensava que naquela noite algo de ruim poderia acontecer comigo, pois era o último dia de dezembro. Dobrei meus joelhos na sala e fui orar. Quase dando meia-noite, e nada de eu morrer. Naquele dia, orei com muita fé, senti muito forte a presença de Deus, chorei um monte, passou das meia-noite, começou um outro dia e eu continuei vivo. Ou seja, Deus tinha desmanchado o que tinham feito para mim, e não permitiu que aquilo acontecesse. Depois desse dia, eu quis buscar a Deus cada vez mais e mais, agora avançando um pouco. Antigamente eu visitava uma igreja, visitava outra e assim ia. Hoje estou firme, sou batizado, na igreja pentecostal Deus é amor. Irei contar agora, sobre a experiência que eu tive alguns meses atrás.
Uns tempos se passaram, e teve um dia, que eu estava deitado, sozinho, na cama das minhas irmãs, no quarto delas, e com os olhos apenas fechados. Não sei muito bem o que houve, creio que foi uma visão, algo que Deus permitiu que eu visse. Era como se eu tivesse ido parar em outro lugar, e lá naquele outro lugar, eu pude ver eu, e um outro menino, estavam meio que deitado em cima do outro, coisa que acontecia quando eu estava no homossexualismo. E em nosso meio eu vi uma sombra em um formato de uma bola. Era bem pequena, e ela ia aumentando cada vez mais e mais, ficando cada vez maior. Eu vendo aquilo me assustei muito, e na mesma hora eu disse, tá repreendido. Assim que eu falei isso, tudo sumiu, eu já não vi mais eu já não vi mais o menino, já não vi mais aquele local que estávamos, tinha ficado tudo escuro, como se alguém estivesse em algum lugar, de noite, e alguém vai e apaga todas as luzes e tudo fica escuro. Logo depois daquilo, que eu repreendi, veio a escuridão e apareceu o diabo, ou algum outro demônio, sei lá o que era aquilo, vermelho, presas afiada, chifres, e eu pude ver um tridente enorme também, e tinha uma voz horrível, fora do normal, bem grossa, assustadora, e começou a rir. Eu fiquei apavorado, daí comecei a chamar Deus, comecei a pedir ajuda para Deus, pedir socorro para Deus, e na mesma hora que eu comecei a clamar ao Senhor, eu voltei. Quando eu abri os olhos, eu vi que eu estava no mesmo lugar que eu tinha deitado. Aquilo estava acontecendo sim, mas era numa visão, claro. Quando eu saí daquilo, eu estava meio que com medo, porque foi muito real. O que eu pude entender sobre essa experiência que eu tive, foi, que Deus permitiu que eu visse, que é um demônio que age por trás do homossexualismo. Depois, que eu conhecia a palavra, eu já sabia que isso não agradava a Deus, mas acho que Ele permitiu que eu visse aquilo, para que ficasse gravado na minha mente, que eu nunca mais esquecesse daquilo que eu vi, e ouvi, e realmente eu me lembro até hoje. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não veio sozinho para cá, veio uma terça parte dos anjos com ele. Esses anjos que vieram, são demônios, anjos caídos, e há milhares deles. Cada demônio faz uma coisa. Tem o demônio do vício, da prostituição, do adultério, da vaidade, da fofoca, e por aí vai, são muitos e muitos. Se tem alguém preso no mundo das drogas, pode saber que por trás disso, tem um demônio. Se a pessoa se prostitui, é um demônio que está agindo lá, e assim vai. Relacionamento de homem com homem e mulher com mulher, não provém de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Há pessoas que falam, que pensam que não tem como mudar isso, que isso não pode ser mudado, mas pode sim. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus salva, basta a pessoa querer, se entregar a Ele e deixar Ele trabalhar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus não, Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Satanás quer acabar com nossas vidas de tudo quanto é jeito, ele quer levar nós para o inferno, Deus não, Deus quer que todos se salvem. Então a homossexualidade não provém de Deus, ele abomina as práticas homossexuais. Se pessoas assim se arrependerem, e largar o pecado, tem salvação. Agora se continuarem vivendo da mesma maneira, da mesma forma, aí não entrará no reino dos céus. Um homem não pode se deitar na cama com outro homem, como se estivesse deitando com uma mulher, Deus abomina isso. Eu posso dizer isso porque está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Então em nome de Jesus se convertam, e terão a vida eterna. Hoje o que eu quero, e o que eu peço para Deus, é que Ele prepara alguém para mim, uma serva fiel dele, para que juntos, possamos fazer a obra e construir uma família.
Mas é tudo no tempo de Deus, então eu aguardo, eu espero e descanso no Senhor. Outra coisa que eu pude entender sobre essa experiência, quando eu não repreendi em nome de Jesus, eu estava com tanto medo, que não consegui nem pensar direito, nem terminar de falar, então deve ser por isso que ele apareceu e começou a rir de mim. Se eu vi isso, se isso aconteceu comigo, foi porque Deus permitiu que acontecesse, porque se Deus não permitir, não acontece. Quando formos repreender os demônios, temos que repreender em nome de Jesus, porque há poder no nome santo do Senhor Jesus. Mas temos também que estar vivendo uma vida que agrada a Deus, porque se a pessoa estiver no pecado, fazendo coisas que desagrada a Deus, e que agrada aos demônios, o demônio se manifesta, tira sarro da pessoa, essa pessoa é envergonhada por eles, e é perigoso até sair briga ali entre o demônio e a pessoa. Temos que viver uma vida que agrade a Deus, jejuando, orando, nos consagrando, vivendo uma vida em santidade. Então foi isso que aconteceu. Depois disso tive outras experiências também. Já aconteceu de eu orar e não conseguir mexer meu corpo. Já aconteceu de eu estar deitado e começar a tremer bastante. E quando não é isso, meu corpo trava, não consigo me mexer, nem falar, nem gritar nem nada, mas eu repreendo no pensamento. Daí quando eu consigo sair daquilo, eu me ajoelho e oro em voz alta, repreendo, e Deus vai dando vitória. Assim eu termino esse testemunho. Quem quiser entrar em contato comigo, para fazer algum tipo de pergunta sobre o que eu disse, ou algo do tipo, é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 044 998 39 42 12. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.